Carmen Tavares segurava o volante com as mãos trêmulas quando viu o Porsche preto parado no acostamento da estrada. Sua avó, Dona Lourdes, gemia baixinho no banco do passageiro, o rosto pálido como papel. As dores no peito tinham começado de repente, e Carmen sabia que não podia esperar. Parou atrás do carro de luxo e correu até a janela do motorista. "Por favor, preciso de ajuda." Carmen bateu no vidro, desesperada. "Minha avó está passando mal." O homem que saiu do carro a fez engolir as palavras. Alto, cabelos escuros perfeitamente alinhados, olhos verdes que pareciam ver através da alma. Usava uma camisa social branca que realçava o bronzeado dourado, e Carmen sentiu o coração acelerar por motivos que nada tinham a ver com o pânico. "Sou médico", ele disse, a voz grave carregando uma autoridade natural. "Dr. Fábio Vasconcelos." "Onde ela está?" Carmen o conduziu até sua velha Paraty, as pernas bambas. Fábio examinou Dona Lourdes com movimentos precisos e calmos, verificando os sinais vitais enquanto falava em tom tranquilizador. "Vai ficar tudo bem, dona", murmurou para a idosa. "Apenas um susto, mas vamos levá-la ao hospital para ter certeza." "Não temos plano de saúde", Carmen sussurrou envergonhada. Fábio a encarou por um momento que pareceu eterno. Havia algo naqueles olhos castanhos dela, uma pureza que o tocou de forma inesperada. "Isso não importa agora", respondeu. "Vou na frente com meu carro. Me siga." No hospital, Fábio não apenas acompanhou todo o atendimento, como cuidou pessoalmente de Dona Lourdes. Carmen o observava trabalhar, fascinada pela delicadeza com que tratava sua avó, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. "Ela vai ficar bem", Fábio disse quando saíram do quarto. "Foi apenas um episódio de ansiedade, mas é importante fazer alguns exames preventivos." "Doutor, eu não sei como agradecer." Carmen olhou para o chão, mordendo o lábio inferior. "Quanto custou tudo isso?" "Já está resolvido." "Mas eu preciso pagar." "Carmen." A forma como ele disse seu nome a fez arrepiar. "Aceite como um presente." Ela levantou os olhos, surpresa. "Como sabe meu nome?" "Sua avó me contou." Fábio sorriu pela primeira vez e Carmen sentiu como se o sol tivesse saído de trás das nuvens. "Ela também me disse que você trabalha em uma farmácia no centro." "Sim, a farmácia São José. Acontece que estou precisando de uma nova recepcionista na minha clínica." Fábio tirou um cartão do bolso. "Se tiver interesse, apareça amanhã às 9 da manhã." Carmen pegou o cartão com dedos trêmulos. Clínica Estética Vasconcelos, medicina de excelência. O endereço era nas Dunas da Joaquina, uma das áreas mais nobres de Florianópolis. "Doutor, ela gaguejou. "Pense com carinho." Ele interrompeu gentilmente. "Sua avó ficará orgulhosa." Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. Ficou olhando o cartão sob a luz do abajur, sentindo um misto de esperança e terror. Algo naquele homem a fazia sentir-se diferente, como se fosse capaz de coisas que nunca havia imaginado. Dona Lourdes, já recuperada, segurou a mão da neta. "Minha menina, às vezes o destino nos coloca no caminho certo quando menos esperamos. Vovó, ele é rico, importante. Eu sou apenas... Você é especial, Carmen. Sempre foi." A voz da avó carregava um peso que Carmen não compreendia. Só não sabia quando chegaria a hora de descobrir. Carmen sentiu um arrepio. Havia algo no tom da avó, como se ela soubesse de segredos que nunca havia revelado. Mas antes que pudesse perguntar, Dona Lourdes já havia fechado os olhos fingindo dormir. No dia seguinte, Carmen chegou à clínica 5 minutos antes das 9. O prédio era deslumbrante, vidro e aço reluzente com vista para o mar. No saguão, mulheres elegantes folheavam revistas enquanto aguardavam seus procedimentos. Fábio a recebeu pessoalmente, ainda mais impressionante, com o jaleco branco. Apresentou-a à equipe. Aline Prado, a coordenadora administrativa, que a cumprimentou com um sorriso gelado. Joana Ribeiro, a enfermeira, que foi genuinamente calorosa. E Jorge, o estagiário de marketing, que parecia animado com a novidade. "Carmen será nossa nova recepcionista."
anunciou Fábio. Espero que a recebam bem. Durante a primeira semana, Carmen se esforçou para aprender tudo rapidamente, mas percebia os olhares de Aline, sempre avaliando, sempre desconfiando. Era como se a coordenadora soubesse que havia algo diferente nela, algo que Carmen mesma não conseguia definir. Fábio, por sua vez, encontrava desculpas para passar pela recepção. Um café, uma pergunta sobre um paciente, um sorriso que fazia Carmen sentir borboletas no estômago. Ele era gentil demais, atencioso demais, e isso a deixava confusa. Você tem família em Florianópolis? Perguntou numa tarde em que ficaram sozinhos. Só minha avó, Carmen respondeu, organizando prontuários para disfarçar o nervosismo. E seus pais? Carmen sentiu o estômago apertar. Era a pergunta que sempre temia, aquela que a obrigava a mentir ou revelar verdades que nem ela mesma entendia completamente. Minha mãe morreu quando eu era pequena, disse, meia verdade que aprendera a usar. Meu pai... Bem, ele nunca fez parte da minha vida. Fábio a estudou com aqueles olhos verdes penetrantes. Sinto muito, não precisa. Dona Lourdes foi pai e mãe para mim. Ela parece uma mulher extraordinária. É, Carmen sorriu com carinho. Ela sempre diz que eu sou especial, que tenho um destino maior do que imagino. Talvez ela esteja certa. O tom de Fábio fez Carmen olhar para ele. Havia algo em sua expressão, uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Naquele momento, Jorge apareceu correndo, interrompendo o clima. Doutor Fábio, tem uma ligação urgente para o senhor. É sobre o senhor Eduardo. A expressão de Fábio mudou instantaneamente. O rosto se fechou, os músculos se tensionaram. Eduardo? Carmen perguntou inocentemente. Meu irmão? Fábio respondeu com a voz áspera. Ele está voltando para Florianópolis. E Carmen não podia imaginar que, naquele exato momento, sua vida tranquila estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado do que jamais sonhara. Eduardo Vasconcelos chegou a Florianópolis como uma tempestade em céu azul. Alto como o irmão, mas com um charme mais afiado, mais perigoso. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente desarrumados, e ele usava um sorriso que conquistava mulheres e irritava homens numa questão de segundos. Carmen o viu pela primeira vez numa segunda-feira de manhã, quando ele entrou na clínica como se fosse o dono. Vestia um terno caro e óculos escuros, mesmo dentro do prédio. Então você é a famosa Carmen, disse, tirando os óculos e revelando olhos verdes, idênticos aos de Fábio, mas com um brilho diferente, mais frio. Meu irmão não para de falar em você. Carmen sentiu o rosto esquentar. O doutor Fábio é muito gentil. Gentil. Eduardo riu, mas o som não tinha calor. Essa é uma palavra interessante para descrever meu irmão. Fábio apareceu nesse momento e a tensão no ar ficou palpável. Os irmãos se cumprimentaram com um aperto de mão formal, mas Carmen percebeu os punhos cerrados de ambos. Eduardo, que prazer inesperado, disse Fábio, a voz carregada de ironia. Imaginei que seria, especialmente considerando que não me contou sobre suas novas contratações. O olhar de Eduardo pousou em Carmen, de forma que a fez se sentir como um objeto sendo avaliado. Ela baixou os olhos, desconfortável. Carmen é uma excelente profissional, Fábio respondeu, colocando-se ligeiramente à frente dela. Tenho certeza de que é. Eduardo sorriu, mas havia veneno no gesto. Aliás, preciso falar com você. Em particular, os dois se fecharam no consultório de Fábio por mais de uma hora. Carmen tentou trabalhar normalmente, mas não conseguia se concentrar. As vozes alteradas escapavam pela porta, especialmente a de Eduardo, que parecia cada vez mais irritado. Quando Eduardo saiu, seu rosto estava vermelho de raiva. Ele parou na recepção e se inclinou sobre a mesa de Carmen. Você parece uma garota inteligente, sussurrou, baixo demais para os outros ouvirem. Um conselho, cuidado com quem você confia. Carmen engoliu em seco. Não entendo. Ainda não. Mas vai entender.
Eduardo endireitou-se e sorriu novamente, mas agora o gesto parecia uma ameaça. Nos vemos em breve, Carmen Tavares. A forma como ele pronunciou seu nome fez Carmen arrepiar. Havia algo sinistro naquele tom, como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Fábio apareceu alguns minutos depois, claramente perturbado. Passou o resto do dia mais sério que o normal, falando apenas o necessário. Doutor, está tudo bem? Carmen perguntou no final do expediente. Fábio a olhou como se estivesse voltando de um transe. Carmen, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja honesta comigo. O coração dela acelerou. Claro. Você tem certeza de que nunca ouviu falar da família Montenegro? Carmen sentiu o sangue gelar. Montenegro. O sobrenome que Dona Lourdes sussurrava às vezes, quando pensava que ela não estava ouvindo. O nome que aparecia em algumas cartas velhas guardadas no fundo da gaveta da avó. Por que pergunta? Ela conseguiu dizer. Meu irmão está fazendo algumas insinuações. Sobre você. Que tipo de insinuações? Fábio hesitou. Ele acha que você não é quem diz ser. Carmen sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu não entendo. Nem eu. Mas Eduardo raramente fala sem ter certeza de alguma coisa. Fábio se aproximou, pegando as mãos dela. Carmen, se há algo que você precisa me contar, agora é a hora. Por um momento, Carmen quase contou tudo. Sobre as cartas escondidas, sobre os sussurros da avó, sobre a sensação constante de que sua vida era uma mentira bem construída. Mas o medo foi mais forte. Não há nada para contar. Mentiu, odiando-se por isso. Fábio a estudou por um longo momento. Tudo bem. Mas, Carmen, se algum dia você precisar de ajuda, estarei aqui. Naquela noite, Carmen chegou em casa decidida a confrontar Dona Lourdes. Encontrou a avó na varanda, olhando o mar com uma expressão melancólica que ela nunca havia visto antes. Vovó, preciso saber a verdade sobre meu pai. Dona Lourdes suspirou profundamente, como se estivesse esperando por essa conversa há anos. Sente-se, minha menina. Carmen obedeceu, o coração batendo como um tambor. Seu pai se chamava Raul Montenegro. A avó começou, a voz trêmula. Era um homem importante, médico, dono de várias clínicas. Montenegro, Carmen repetiu, lembrando-se da pergunta de Fábio. Sua mãe, Célia, trabalhava para ele. Era secretária, inteligente, bonita. Eles se apaixonaram, mas ele era casado. Carmen sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Então eu sou... Filha do amor, minha querida. Nunca duvide disso. Dona Lourdes pegou suas mãos. Mas quando você nasceu... A esposa dele descobriu tudo. Fez ameaças terríveis contra você e sua mãe. O que aconteceu com ela? Com minha mãe? Célia desapareceu uma noite. Disse que ia proteger você, que voltaria quando fosse seguro. A voz da avó se quebrou. Isso foi há 22 anos. Carmen se levantou abruptamente, a mente girando. E meu pai, Raul Montenegro, morreu há 3 anos. Câncer. Ele sabia de mim? Dona Lourdes hesitou. Sabia. E no final da vida, tentou te procurar. Mas eu não deixei. Por quê? Carmen gritou. Porque a esposa dele, Silvia Montenegro, é perigosa. Ela destruiria você, assim como destruiu sua mãe. Carmen sentiu o mundo girando. Tudo fazia sentido agora. As perguntas de Eduardo, a desconfiança de Fábio, a sensação constante de estar vivendo uma mentira. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Perguntou a voz rouca. Dona Lourdes a olhou com olhos cheios de lágrimas. Sim, minha menina. Há muito mais. Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou. Carmen atendeu com mãos trêmulas. Carmen Tavares? A voz era feminina, gelada, autoritária. Sim? Aqui é Silvia Montenegro. Acho que é hora de conversarmos. Carmen olhou para a avó, que havia ficado branca como papel. Do outro lado da linha, Silvia continuou. Você tem 24 horas para sair da vida do Dr. Fábio, ou toda Florianópolis vai saber exatamente quem você é. E posso garantir que a verdade não será nada gentil com você.
A ligação foi encerrada e Carmen ficou olhando o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Dona Lourdes se levantou com dificuldade. Chegou a hora, Carmen. Chegou a hora de você descobrir toda a verdade. A noite em claro deixou Carmen com olheiras profundas e o coração destroçado. Dona Lourdes havia contado tudo. Como Raul Montenegro era sócio majoritário de várias clínicas, incluindo a de Fábio. Como deixara uma carta póstuma mencionando Carmen. Como Sílvia Montenegro havia passado 3 anos procurando pela filha bastarda para destruí-la antes que ela pudesse reclamar qualquer herança. Fábio não sabe de nada disso, disse a avó. Para ele, você é apenas uma garota que ele contratou por bondade. Mas Eduardo suspeita, Carmen murmurou, lembrando-se do olhar calculista do irmão de Fábio. Eduardo sempre foi esperto demais para o próprio bem. Carmen chegou à clínica na manhã seguinte determinada a pedir demissão. Não podia continuar enganando Fábio. Não podia arriscar destruir a vida dele por causa de seus problemas familiares. Mas quando o viu sorrindo para ela na recepção, com café e um pão de açúcar que havia comprado na padaria do caminho, toda sua determinação desmoronou. Você parece cansada, ele disse preocupado. Dormiu mal? Um pouco. Carmen pegou o café, evitando seus olhos. Doutor Fábio, preciso conversar com o senhor. Claro, depois do primeiro paciente, pode ser? Ela assentiu, mas antes que pudesse responder, Eduardo apareceu novamente. Desta vez, não estava sozinho. Uma mulher elegante, de cerca de 45 anos, o acompanhava. Usava um vestido caro e joias discretas, mas havia algo gelado em seus olhos escuros. Carmen sentiu o estômago afundar. Mesmo nunca tendo visto uma foto, sabia exatamente quem era aquela mulher. Fábio, Eduardo disse com um sorriso venenoso, gostaria de apresentar Sílvia Montenegro. Ela tem um interesse especial em conhecer sua clínica. Sílvia estendeu a mão para Fábio com um sorriso falso. Dr. Vasconcelos, é um prazer. Ouvi falar muito bem de seu trabalho. Senhora Montenegro, o prazer é meu. Fábio cumprimentou-a cordialmente, mas Carmen percebeu sua confusão. Em que posso ajudá-la? Na verdade, estou aqui por causa dela. Sílvia apontou para Carmen com um gesto despreocupado. Preciso falar com minha enteada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen sentiu todos os olhos se voltarem para ela. Fábio chocado, Aline curiosa, Joana confusa. Até Jorge havia parado de digitar. Sua enteada? Fábio repetiu lentamente. Oh, ela não contou? Sílvia fingiu surpresa. Carmen é filha de meu falecido marido, Raul Montenegro. Imagino que ela não tenha mencionado que é herdeira de parte de nossa empresa familiar. Carmen sentiu o mundo desmoronar. Fábio a olhava como se nunca a tivesse visto antes, e havia dor em seus olhos verdes, a dor da traição. Carmen, ele disse com voz controlada, você poderia me explicar isso? Eu posso explicar, Carmen gaguejou, mas as palavras não vinham. Claro que pode, Sílvia disse com falsa gentileza. Pode explicar como conseguiu um emprego aqui usando um nome falso, como fingiu ser uma garota simples e necessitada, como manipulou as emoções do Dr. Fábio para se infiltrar na empresa que, tecnicamente, ela deveria herdar parte. Isso não é verdade, Carmen explodiu. Eu não sabia de nada disso até ontem. Carmen, Fábio disse, e sua voz estava fria como gelo. Meu consultório. Agora. Ela o seguiu com pernas bambas, sentindo os olhares de toda a equipe. No consultório, Fábio fechou a porta e se virou para ela. 24 horas, ele disse. Ontem você me disse que não havia nada para contar. E 24 horas depois, descubro que você é filha de Raul Montenegro, que tecnicamente é dona de parte desta clínica. Fábio, eu posso explicar. Pode explicar como não sabia? A voz dele estava subindo. Como não sabia quem era seu próprio pai? Como não sabia que ele era meu sócio, que esta clínica foi construída com o dinheiro dele? Carmen sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque minha avó me protegeu. Porque minha mãe desapareceu para me manter em segurança. Porque eu cresci achando que era órfã. E você espera que eu acredite nisso?
É a verdade. Fábio passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Carmen, você entende a posição em que isso me coloca? Se você é herdeira de Raul, tecnicamente tem direito a 40% desta clínica. 40%. Eu não quero nada disso. Não quer? Então por que não me contou a verdade desde o início? Porque eu não sabia, Carmen gritou. E quando descobri, fiquei com medo de que você reagisse exatamente assim. Fábio a encarou por um longo momento. Preciso de tempo para processar isso. Fábio, por favor. Acho melhor você ir para casa hoje. Vamos conversar quando eu conseguir pensar com clareza. Carmen saiu do consultório com o coração despedaçado. No corredor, encontrou Eduardo esperando, com aquele sorriso satisfeito que ela estava começando a odiar. Não correu muito bem, pelo que vejo, ele comentou. O que você quer de mim? Carmen perguntou, secando as lágrimas. Eu? Nada. Mas tenho uma proposta para você. Eduardo se aproximou. Você renuncia oficialmente a qualquer direito sobre a clínica, assina alguns papéis e eu garanto que sua vida volta ao normal. E se eu não aceitar? Então, toda Florianópolis vai saber que você se infiltrou na vida de meu irmão para roubar a herança dele. A imprensa adora esse tipo de história. A golpista pobre que seduziu o médico rico. Carmen sentiu náusea. Você não faria isso. Não me teste. Eduardo tirou um envelope do palete. Os papéis estão aqui. Você tem até amanhã para decidir. Carmen pegou o envelope com mãos trêmulas e saiu da clínica. Na rua, encontrou Letícia esperando com o food truck. Carmen, que cara é essa? A amiga perguntou preocupada. Letícia, minha vida acabou de desmoronar. Conta tudo. Carmen contou toda a história para a amiga, que a ouvia com os olhos arregalados. Quando terminou, Letícia ficou em silêncio por um momento. Então você é rica? Perguntou finalmente. Não é sobre o dinheiro. Eu sei, desculpa. É sobre o Fábio. Letícia suspirou. Carmen, ele está chocado. Qualquer pessoa ficaria. Mas se ele realmente se importa com você, vai entender. E se não entender? Então, ele não merece você. Carmen voltou para casa encontrando Dona Lourdes na cozinha, preparando o jantar como se nada houvesse acontecido. Vovó, Silvia Montenegro apareceu na clínica. A panela caiu das mãos da avó, espalhando feijão pelo chão. O que ela disse? Contou tudo para Fábio, na frente de todo mundo. Dona Lourdes se sentou pesadamente na cadeira. Minha menina, eu deveria ter te contado antes, mas eu queria te proteger. Proteger de quê? Da verdade? Da dor, do mundo cruel que destrói sua mãe. Carmen mostrou o envelope de Eduardo. Ele quer que eu renuncie a tudo. Dona Lourdes pegou os papéis e os leu lentamente. Carmen, você precisa saber de mais uma coisa. O que agora? Seu pai deixou uma carta. Para você. Carmen arregalou os olhos. Onde está? Dona Lourdes foi até o quarto e voltou com um envelope amarelado. Chegou há 3 anos depois que ele morreu. Eu nunca tive coragem de te dar. Carmen abriu a carta com dedos trêmulos. A letra era firme, masculina. Minha querida Carmen, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu quem é. Peço perdão por não ter sido o pai que você merecia. Silvia me ameaçou, disse que faria mal a você e a sua mãe se eu tentasse contato. Mas no final da vida, percebi que fui um covarde. Você tem direito a parte de tudo que construí. Mais do que isso, você tem o direito de escolher seu próprio destino. Não deixe ninguém, nem mesmo minha viúva, decidir por você. Há um advogado, Dr. Henrique Souza, que tem instruções específicas sobre sua herança. Procure-o quando estiver pronta. Com amor e arrependimento, seu pai, Raul Montenegro. Carmen terminou de ler com lágrimas nos olhos. Vovó, você sabia disso tudo? Sabia, mas pensei que seria melhor se você nunca soubesse. Melhor para quem? Antes que Dona Lourdes pudesse responder, o telefone tocou. Carmen atendeu sem olhar o número. Carmen era a voz de Fábio, e ela soava diferente, mais suave. Você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. A casa de Fábio era tudo que Carmen havia imaginado. Uma cobertura moderna com vista para toda a orla de Florianópolis, decorada com móveis elegantes e obras de arte.
Mas quando ela chegou, encontrou-o na varanda, olhando o mar com uma expressão perdida. Obrigada por ter vindo, ele disse sem se virar. Achei que você não quisesse me ver nunca mais. Fábio finalmente se virou, e Carmen viu que seus olhos estavam vermelhos. Passei as últimas 6 horas pensando, e percebi que fui um idiota. Carmen sentiu uma fagulha de esperança. Fábio, deixe-me terminar. Ele se aproximou, mas manteve distância. Liguei para o advogado de Raul Montenegro, Dr. Henrique Souza. Carmen engoliu em seco. E o que ele disse? Que seu pai passou anos procurando você, que deixou instruções específicas sobre como protegê-la de Sílvia, que você realmente não sabia de nada. Você acredita em mim agora? Eu deveria ter acreditado desde o início. Fábio passou a mão pelo cabelo. Carmen, eu me apaixonei por você, pela mulher gentil, tímida, corajosa que conheci naquela estrada. Não pela sua herança, não pelo seu sobrenome, por você. Carmen sentiu o coração acelerar. Você se apaixonou? Sim. E isso me assustou tanto que quando descobri sobre sua família, foi mais fácil acreditar que você estava me enganando do que aceitar que talvez eu tivesse encontrado alguém real. Carmen se aproximou dele. Fábio, eu também me apaixonei por você, desde o primeiro momento. Ele a puxou para um abraço apertado e ela sentiu como se finalmente pudesse respirar novamente. Mas, Carmen, ele disse, afastando-se para olhá-la nos olhos, isso não resolve nossos problemas. Na verdade, os complica ainda mais. Por quê? Porque se você aceitar sua herança, tecnicamente será minha sócia. E se você não aceitar, Eduardo e Sílvia vão usar isso contra nós. Como se tivesse sido invocado, o telefone de Carmen tocou. Era Eduardo. Espero que tenham tido uma conversa produtiva, disse ele com aquele tom venenoso. Mas não muda nada. Vocês têm até amanhã para tomar uma decisão. Que decisão? Fábio pegou o telefone da mão de Carmen. Irmãozinho, que bom falar com você. A decisão é simples. Ou Carmen renuncia oficialmente à herança, ou eu vou à imprensa com uma história muito interessante sobre como vocês dois estão se aproveitando da situação. Eduardo, você não pode... Posso sim, e vou fazer pior. Vou contar para toda Florianópolis que você se envolveu com uma paciente financeiramente vulnerável. Imagina o que o Conselho de Medicina vai achar disso. Carmen arrancou o telefone de volta. O que você realmente quer, Eduardo? Inteligente. Eu quero minha parte da herança de papai, 50% de tudo que Raul Montenegro construiu. Mas você não é filho dele. Não, mas sou filho do homem que salvou os negócios dele quando estavam falindo. Nosso pai, José Vasconcelos, era sócio silencioso de Raul. A voz de Eduardo estava carregada de ressentimento. Só que quando José morreu, Raul ficou com tudo. E agora que Raul morreu, é hora de ajustar as contas. Carmen olhou para Fábio, que estava pálido. Isso é verdade? Eu não sabia de nada disso, Fábio murmurou. Claro que não sabia, Eduardo riu. Você sempre foi o bebê da família, protegido de tudo. Mas eu lembro de papai chorando quando Raul o enganou. Lembro de nossa mãe vendendo suas joias para pagar as contas. Eduardo, se há documentos que comprovem isso, há, e vou usá-los. A menos que vocês cooperem. Eduardo desligou, deixando Carmen e Fábio em silêncio. Fábio, eu não quero nada dessa herança, Carmen disse. Posso renunciar a tudo. Não, Fábio pegou suas mãos. Não vou deixar eles te chantagearem. Vamos procurar o Dr. Henrique amanhã. Preciso entender toda essa situação. Naquela noite, Carmen mal conseguiu dormir. Sonhou com Sílvia Montenegro, com Eduardo, com segredos que pareciam se multiplicar como vírus. Acordou com Dona Lourdes balançando seu ombro. Carmen, acorda! Tem uma mulher aqui querendo falar com você. Carmen desceu as escadas de pijama e pantufas, encontrando uma mulher elegante na sala. Tinha cerca de 40 anos, cabelos loiros bem cuidados e algo familiar no rosto. Olá, Carmen, a mulher disse com voz suave. Eu sou Célia, sua mãe. Carmen sentiu o mundo parar.
Minha mãe está morta. Não, minha filha, eu fingi estar morta para te proteger. Mas quando soube que Sílvia te encontrou, não pude mais ficar escondida. Carmen olhou para Dona Lourdes, que estava chorando. Vovó, você sabia? Soube que ela estava viva há 2 anos, mas ela me fez prometer que não contaria até que fosse seguro. Célia se aproximou. Carmen, você cresceu linda, igualzinha a mim na sua idade. Onde você esteve todos esses anos? Carmen perguntou, a voz trêmula. Em São Paulo, com outro nome, outra vida. Trabalhei como enfermeira, me casei com um homem bom, mas nunca te esqueci, nunca parei de pensar em você. Então, por que não voltou antes? Célia suspirou. Porque Sílvia é perigosa, Carmen. Ela tem contatos na polícia, na justiça. Quando você nasceu, ela ameaçou nos matar, literalmente. Mas agora ela sabe onde estou mesmo assim. Agora é diferente. Você é adulta, tem direitos, e eu tenho informações que podem destruir Sílvia Montenegro. Carmen se sentou tentando processar tudo. Que informações? Documentos que provam que ela falsificou a assinatura de Raul em vários contratos, que desviou dinheiro da empresa, que subornou funcionários públicos. Célia tirou uma pasta de dentro da bolsa. Eu trabalhei para ela anos atrás, antes de conhecer seu pai. Sei de coisas que ela preferia manter enterradas. Por que não usou isso antes? Porque significaria me expor. Significaria revelar que estava viva. Mas quando soube que você estava sendo ameaçada, não pude mais ficar calada. O telefone tocou e Carmen atendeu automaticamente. Era Fábio. Carmen, preciso te ver. Agora, aconteceu algo terrível. O que foi? Eduardo foi à imprensa. A história vai sair no jornal de amanhã. Carmen desligou e olhou para Célia. Parece que chegou a hora de usar essas informações. Sim, mas Carmen, você precisa entender. Uma vez que comecemos essa guerra, não há volta. Sílvia vai tentar destruir você, sua avó, até mesmo esse médico que você ama. Ela já está tentando destruir tudo. Carmen se levantou com determinação. Mãe, me ensina a lutar. Célia sorriu pela primeira vez. Essa é minha filha. 1 hora depois, Carmen e Célia chegaram à casa de Fábio. Ele abriu a porta com o rosto tenso, mas parou ao ver Célia. Célia Montenegro, ele disse lentamente. Eu a conheço. Você trabalhou com meu pai. Trabalhei. E você é igualzinho a José Vasconcelos. Célia entrou na casa. Doutor Fábio, preciso te contar algumas verdades sobre sua família. Eles se sentaram na sala e Célia começou a falar. Contou sobre como José Vasconcelos realmente era sócio de Raul, mas como o contrato foi fraudado por Sílvia após a morte de José. Como Eduardo tinha razão sobre a herança, mas não sabia que sua própria madrasta era a responsável pelo golpe. Sílvia casou com Raul por interesse, Célia explicou. Mas quando descobriu que ele me amava, que tinha uma filha comigo, enlouqueceu. Começou a sabotar tudo. Forjou documentos, desviou dinheiro, fez seu pai acreditar que José o havia traído. Fábio estava pálido. Então Eduardo tem razão. Nossa família foi roubada. Não por Raul, por Sílvia. Carmen pegou a mão de Fábio. Isso significa que você e Eduardo também são herdeiros legítimos. Mas Carmen, Fábio disse, isso ainda não resolve nosso problema. A matéria sai amanhã, e mesmo que provemos que Sílvia é culpada, vai levar tempo. Não necessariamente. Célia sorriu. Eu conheço o jornalista que está escrevendo a matéria, Vinícius Ramos. Ele é honesto. Vai querer ouvir os 2 lados da história. Você tem certeza? Carmen perguntou. Tenho. Mas, Carmen, preciso te perguntar uma coisa. Você está preparada para assumir quem você realmente é? Para enfrentar Sílvia Montenegro de igual para igual? Carmen olhou para Fábio, que assentiu encorajadoramente. Olhou para Dona Lourdes, que havia chegado e estava observando tudo em silêncio. Finalmente, olhou para Célia. Estou preparada. Então vamos dar um telefonema. Mas antes que Célia pudesse pegar o telefone, a campainha tocou. Fábio abriu a porta e encontrou Eduardo. Só que desta vez ele parecia diferente. Estava sem o terno caro, despenteado,
e havia algo de desesperado em seus olhos. Fábio, preciso falar com você, disse Eduardo. E com Carmen. Descobri algo sobre Sílvia que vocês precisam saber. Eduardo, se isso é outro jogo, não é um jogo. Eduardo entrou sem ser convidado. Sílvia Montenegro matou nossa mãe. O silêncio que se seguiu foi mortal. Célia ficou branca como papel. O que você disse? Fábio sussurrou. Encontrei documentos no escritório dela. Cartas que ela escreveu para um homem, falando sobre como se livrou da problemática esposa de José. Fábio, mamãe não morreu de causas naturais. Ela foi envenenada. Carmen sentiu náusea. Eduardo, você tem certeza? Tenho as cartas. Tenho as receitas médicas falsas. Tenho tudo. Eduardo olhou diretamente para Carmen. Sílvia Montenegro é uma assassina e agora ela está de olho em você. A revelação de Eduardo mudou tudo. Sentados na sala de Fábio, os quatro, Carmen, Fábio, Eduardo e Célia, planejaram uma estratégia. As cartas que Eduardo havia encontrado não apenas provavam que Sílvia havia envenenado a mãe dos irmãos Vasconcelos, mas também revelavam uma rede de corrupção que incluía suborno, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Ela está desesperada, explicou Eduardo. Quando soube que Carmen havia aparecido, percebeu que todo seu império poderia desmoronar. A herança de Raul é apenas a ponta do iceberg. Célia examinou os documentos. Isso é mais do que eu imaginava. Sílvia não é apenas uma viúva gananciosa. Ela é uma criminosa. Mas como vamos provar tudo isso? Carmen perguntou. Eu tenho uma ideia, disse Fábio, mas vai ser perigoso. O plano era arriscado. Carmen confrontaria Sílvia numa reunião usando um gravador escondido. Célia estaria presente como testemunha e Eduardo ajudaria a conduzir a conversa para que Sílvia confessasse seus crimes. Ela vai tentar te intimidar, Célia alertou Carmen. Vai ameaçar você, sua avó, Fábio. Você precisa estar preparada. Estou preparada. A reunião foi marcada para o dia seguinte, no escritório de Sílvia. Carmen chegou 5 minutos antes do horário, o gravador escondido na bolsa. Encontrou Sílvia esperando, impecavelmente vestida, mas com algo de cruel nos olhos. Carmen, que pontual! Sílvia disse sem se levantar. Imagino que venha aqui para se render. Na verdade, venho para conversar. Conversar? Sobre o quê? Carmen se sentou, forçando-se a manter a calma. Sobre meu pai, sobre você, sobre a verdade. Sílvia riu. A verdade? A verdade é que você é uma bastarda que está tentando roubar o que não é seu. Engraçado, porque pelo que descobri, quem roubou foi você. A expressão de Sílvia mudou. Cuidado com suas palavras, garotinha. Ou o quê? Vai me matar como matou a mãe de Fábio? Sílvia se levantou bruscamente. Você não sabe do que está falando. Sei, sim. Sei que você envenenou Maria Vasconcelos porque ela havia descoberto suas fraudes. Sei que você forjou a assinatura de meu pai em dezenas de contratos. Prove. Nesse momento, a porta se abriu e Célia entrou. Sílvia ficou branca como papel. Olá, Sílvia. Célia disse calmamente. Saudades de mim? Você está morta. Não, querida, apenas escondida, mas agora estou de volta. Sílvia se apoiou na mesa, claramente abalada. O que vocês querem? A verdade, Carmen disse. Queremos que você confesse tudo o que fez. E se eu não confessar? Célia colocou uma pasta sobre a mesa. Então essas cópias dos documentos que roubei do seu escritório vão direto para a Polícia Federal. Sílvia abriu a pasta e ficou ainda mais pálida. Onde conseguiu isso? Eu sempre soube que você era perigosa. Passei anos coletando evidências, esperando o momento certo. Vocês não podem provar nada. Posso provar tudo, Célia respondeu. Tenho gravações de conversas suas, documentos com sua assinatura, até mesmo o frasco de veneno que você usou em Maria. Carmen observou Sílvia desmoronar. A mulher que parecia tão poderosa, tão intocável, de repente parecia apenas uma criminosa desesperada. O que vocês querem? Sílvia perguntou finalmente. Queremos que você confesse tudo, Carmen disse. Queremos que restitua o dinheiro que roubou das famílias Montenegro e Vasconcelos.
e queremos que se entregue à polícia. E se eu não fizer isso? Então faremos por você, Fábio disse, entrando no escritório seguido por Eduardo e 2 policiais. Sílvia olhou ao redor, percebendo que estava cercada. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos e vamos, Eduardo disse. Sílvia Montenegro, você está presa. Enquanto os policiais algemavam Sílvia, ela gritou: vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu tenho contatos, tenho poder. Tinha, Carmen corrigiu. Agora você tem apenas o que merece. 2 semanas depois, Carmen estava na varanda da casa de Fábio, observando o pôr do sol. Sílvia estava presa, aguardando julgamento por homicídio, fraude e dezenas de outros crimes. As empresas de Raul Montenegro haviam sido reorganizadas, com Carmen, Fábio e Eduardo como sócios legítimos. Ainda parece surreal, Carmen disse quando Fábio se juntou a ela. O que parece surreal? Tudo. Descobrir quem meu pai era, encontrar minha mãe, me apaixonar por você. Fábio a puxou para um abraço. Para mim, a parte mais surreal é que quase perdi você por causa do meu orgulho. Mas não perdeu. Não. E não vou perder nunca mais. Carmen o encarou. Fábio, precisamos conversar sobre a empresa. O que sobre ela? Eu não quero ser apenas sua sócia. Quero ser sua parceira em tudo. Fábio sorriu. Carmen Tavares, você está me pedindo em casamento? Talvez. Ou talvez esteja esperando que você me peça. Fábio se ajoelhou ali mesmo na varanda, tirando um anel do bolso. Carmen, você quer se casar comigo? Achei que nunca fosse perguntar. Isso é um sim para tudo. Para o casamento, para a sociedade, para uma vida juntos. Fábio colocou o anel em seu dedo e a beijou. Então vamos começar nossa nova vida. Nossa nova vida, Carmen repetiu, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Do outro lado da cidade, Eduardo conversava com Letícia em seu food truck. Ele havia se mudado para Florianópolis permanentemente, assumindo uma parte da administração das empresas da família. Então você realmente não é mais o vilão da história? Letícia perguntou, servindo um sanduíche. Nunca fui vilão, apenas um irmão ferido que queria justiça. E agora? Agora quero recomeçar, talvez até aprender a cozinhar. Letícia riu. Você? Cozinhar? Por que não? Você pode me ensinar. Posso, mas aviso, sou uma professora muito rigorosa. Eduardo sorriu. Gosto de desafios. Na vila de pescadores, Dona Lourdes e Célia tomavam café na varanda, observando o mar. Você fez a coisa certa, Dona Lourdes disse, voltando para cuidar da Carmen. Eu deveria ter voltado antes. Você voltou no momento certo. Carmen precisava descobrir quem era sozinha para ter força para enfrentar Sílvia. Célia assentiu. E agora? Agora você vai conhecer sua neta, porque aposto que não vai demorar muito para aparecer. Célia riu. Você acha que eles vão ter filhos logo? Tenho certeza. Carmen sempre foi uma menina que sonhava com família. E você, Lourdes? Não está chateada comigo por ter levado Carmen embora de você? Dona Lourdes pegou a mão de Célia. Querida, nós duas criamos uma menina extraordinária. Agora é hora de deixá-la voar. Na clínica, Joana e Jorge organizavam os prontuários dos novos pacientes. A revelação sobre Carmen havia causado um alvoroço inicial, mas agora tudo havia se acalmado. Ainda não acredito que a Carmen é herdeira de tudo isso, Jorge disse. Ela merece, Joana respondeu. É uma das pessoas mais gentis que já conheci. E o Dr. Fábio parece mais feliz do que nunca. Às vezes, as coisas se resolvem da forma certa. Aline Prado havia pedido demissão após a prisão de Sílvia. Descobriu-se que ela era informante da viúva Montenegro, passando informações sobre a clínica e sobre Carmen. Sua substituição, uma mulher mais velha e experiente, estava se adaptando bem à equipe. Vinícius Ramos, o jornalista, escreveu uma série de matérias sobre o caso Sílvia Montenegro, ganhando vários prêmios por jornalismo investigativo. Ele se tornou amigo de Carmen e Fábio, visitando-os regularmente. Epílogo. 6 meses depois,
Carmen e Fábio se casaram numa cerimônia simples na praia, com os pés na areia e o som das ondas como trilha sonora. Dona Lourdes chorou de emoção. Célia estava radiante e Eduardo foi o padrinho de seu irmão. Você parece uma princesa, Letícia disse, ajeitando o véu de Carmen. Me sinto como uma princesa, Carmen respondeu, olhando para Fábio esperando no altar improvisado. Cinderela encontrou seu príncipe. Célia sussurrou, beijando a testa da filha. A cerimônia foi perfeita. Quando o padre Benedito disse, podem se beijar, Carmen sentiu que toda a sua vida havia levado àquele momento. Fábio a beijou com toda a paixão que havia guardado durante meses de incerteza. Eu te amo, Carmen Vasconcelos, ele sussurrou em seu ouvido. Eu te amo, Fábio Vasconcelos, ela respondeu, rindo da coincidência dos sobrenomes. A festa foi na casa de Dona Lourdes, com o food truck de Letícia servindo os convidados. Eduardo dançou com várias mulheres da vila. Célia conversou com velhos amigos e Carmen e Fábio dançaram na areia até tarde da noite. Você acha que vamos ser felizes para sempre? Carmen perguntou, deitada nos braços de Fábio na lua de mel. Acho que vamos trabalhar todos os dias para sermos felizes, ele respondeu. E isso é muito melhor que um final de conto de fadas. Por quê? Porque é real. Porque é uma escolha que fazemos juntos. Carmen sorriu. Então, escolho ser feliz com você. E eu escolho ser feliz com você. 2 anos depois, Carmen segurava a filha recém-nascida nos braços, observando Fábio embalar o filho gêmeo. Dona Lourdes estava radiante, Célia chorava de emoção e Eduardo brincava com as crianças como se fosse o tio mais carinhoso do mundo. Como vamos chamá-los? Fábio perguntou. A menina vai se chamar Lourdes, Carmen disse, em homenagem à vovó. E o menino? José como seu pai. Fábio sorriu. Perfeito. A clínica prosperava sob a administração dos 3 sócios. Carmen havia descoberto um talento natural para a parte administrativa. Fábio continuava sendo um médico excepcional e Eduardo se revelou um excelente gestor financeiro. Eles haviam expandido os negócios, criando uma fundação que oferecia tratamentos gratuitos para pessoas carentes. Letícia estudava gastronomia numa universidade paga pela fundação, e Jorge havia se tornado o gerente de marketing da empresa. Silvia Montenegro fora condenada a 20 anos de prisão. Suas propriedades foram confiscadas e o dinheiro foi usado para ressarcir as famílias que ela havia prejudicado. Sabe o que é mais engraçado? Carmen disse uma noite, olhando as estrelas na varanda de sua nova casa. O quê? Quando eu era pequena, vovó sempre dizia que eu era especial, que tinha um destino maior. Eu achava que ela estava sendo apenas uma avó coruja. E agora? Agora sei que ela estava certa. Meu destino era encontrar você. Fábio a beijou suavemente. Não, Carmen. Seu destino era descobrir quem você realmente é. Eu só tive sorte de estar no seu caminho. E qual é o meu destino agora? Agora você escreve seu próprio destino, todos os dias. Carmen sorriu, sentindo-se completa. Havia começado como uma garota tímida e insegura, vivendo à sombra de segredos que não compreendia. Agora era uma mulher forte, mãe, esposa, empresária, dona de seu próprio destino. Eu te amo, Fábio Vasconcelos. Eu te amo, Carmen Vasconcelos. E enquanto as ondas quebravam na praia, Carmen soube que havia encontrado seu final feliz. Não porque era um conto de fadas, mas porque era real, escolhido, construído dia após dia com amor, respeito e parceria. Às vezes, pensava na garota assustada que havia socorrido a avó naquela estrada. Essa garota nunca poderia imaginar que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Que o homem que parou para ajudar se tornaria o amor de sua vida. Mas talvez Dona Lourdes estivesse certa desde o início. Talvez o destino fosse apenas outra palavra para amor, e amor fosse apenas outra palavra para escolha. E Carmen havia escolhido ser feliz